No comecinho desse ano eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os melhores lançamentos teológicos para esse ano de 2025. Só que no final desse vídeo eu fiz um certo suspense. Eu falei sobre um livro que seria lançado ainda em janeiro e que provavelmente seria um dos melhores lançamentos do primeiro semestre desse ano. E aí eu pedi para vocês comentarem tentando descobrir, né, qual que seria esse livro. E não é que muita gente acertou? Olha o que o pessoal disse. O Marco Aurélio falou assim: seria o livro misterioso Estudos do Novo Testamento, um panorama dos debates acadêmicos recentes? Scott McKnight, tô de olho nele. Já o Rick afirmou com toda certeza. Ele disse assim: sobre o livro de outra editora é o Estudos do Novo Testamento, do Gupta e McKnight, ansioso por ele também. O Diogo também acertou, ele falou assim: seria um dos dois lançamentos da Thomas Nelson Brasil, Estudos do Novo Testamento do Nijai Gupta e do Scott McKnight? Pois bem, é esse mesmo livro misterioso, Estudos do Novo Testamento, um panorama dos debates acadêmicos mais recentes. Meu objetivo então nesse vídeo é trocar uma ideia aqui com vocês sobre esse livro, né, para vocês entenderem melhor qual que é a proposta dele, para que tipo de público ele é mais indicado, e eu também quero falar um pouco aqui da estrutura geral desse livro, para você já saber logo de cara o que vai chegar aí na sua casa caso você compre esse livro. Ah, e se você se interessar nesse livro, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então chega de conversa e bora pro nosso review. Pessoal, para a gente começar a falar sobre esse livro, a gente tem que dar um passo para trás e falar de um outro livro primeiro. Esse outro livro é o Faces do Novo Testamento, que foi publicado lá em 2004. Esse livro, publicado lá em 2004, é meio que o irmão mais velho desse lançamento de agora. Na época, esse livro Faces do Novo Testamento foi super importante, porque ele trazia uma visão geral dos estudos acadêmicos do Novo Testamento daquela época. Então, assim, era um livro que ajudava muito quem estava meio perdido nesse mundo acadêmico do Novo Testamento, que é um mundo cheio de termos técnicos, de debates, de perspectivas diferentes. Inclusive, na introdução desse lançamento da Thomas Nelson, o Nijai Gupta conta que descobriu esse livro Faces do Novo Testamento quando ele estava fazendo uma pós-graduação sobre o Novo Testamento. E aí ele fala que ler esse livro pela primeira vez abriu completamente a mente dele. Ele fala que foi meio como se ele tivesse recebido um mapa para navegar pelo Novo Testamento nessa pegada mais acadêmica. E é exatamente essa ideia que esse novo livro da Thomas Nelson traz. Ele é um guia para a gente entender como estão os estudos acadêmicos sobre o Novo Testamento, principalmente do período que vai ali do finalzinho do século XX até agora no decorrer do século XXI. Então, enquanto o Faces do Novo Testamento cobria o que tinha de mais recente sobre os estudos acadêmicos do Novo Testamento até 2004, esse lançamento agora da Thomas Nelson cobre o que tem de mais recente até 2019, que foi o ano original de publicação desse livro em inglês. Ah, e é importante falar que esse livro não é só uma atualização do conteúdo do Faces do Novo Testamento, não. Ah, Daniel, então por que você está falando desse livro? Qual que é o sentido? Pessoal, é porque na introdução do livro Estudos do Novo Testamento, o Gupta e o McKnight comentam que esse livro Faces do Novo Testamento serviu de inspiração para eles. Eu acho que vocês até já devem ter percebido, devem ter visto nas capas, que o Scott McKnight foi editor desses dois livros. É como eu falei, é como se o Faces do Novo Testamento fosse o irmão mais velho dos estudos do Novo Testamento. Inclusive, a estrutura desses dois livros são bem parecidas, só que esse lançamento da Thomas Nelson é totalmente inédito, com capítulos escritos do zero e também cobrindo uma variedade um pouco maior de temas. Então, se você está querendo saber o que tem rolado nos debates acadêmicos mais recentes sobre o Novo Testamento, né, esse lançamento da Thomas Nelson vai ser um prato cheio para você. E eu particularmente achei bem interessante também saber sobre a familiaridade entre esses dois livros, para comparar mesmo, sabe, para entender quais eram as tendências acadêmicas sobre o Novo Testamento até 2004 e o que mudou de lá para cá, e também o que permaneceu como sendo tendências. Enfim, são dois livros aí que andam de mãos dadas. Bom, se você prestou atenção na capa do livro Estudos do Novo Testamento, você viu que lá aparece o nome de dois teólogos, o Gupta e o Scott McKnight, né? Então, eles são os editores desse livro. Não é que os dois escreveram o livro inteiro. Na verdade, eles escreveram a introdução juntos, e aí depois o Gupta escreveu um capítulo sobre ética do Novo Testamento e o Scott McKnight escreveu um capítulo sobre Romanos. Mas, Daniel, peraí, e os outros capítulos desse livro? Quem escreveu ou quais as pessoas que escreveram? Então, é aí que entra a importância dele
eles como editores dessa obra, pessoal. Eles ficaram responsáveis por convidar especialistas em diferentes áreas dos estudos do Novo Testamento para escrever os outros capítulos. E assim, isso é muito bacana, porque significa que cada capítulo, cada ensaio desse livro foi escrito por alguém que realmente entende do assunto, por alguém que realmente sabe do que está falando. Por exemplo, o capítulo sobre teologia paulina desse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Gorman, que é um dos maiores especialistas nesse assunto hoje em dia. Você também tem o capítulo desse livro que fala sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento sendo escrito pelo Matthew Bates. Muitos não conhecem ele ainda aqui no Brasil, mas ele tem despontado aí nos últimos anos como um nome muito influente nos estudos de intertextualidade do Novo Testamento. Enfim, esse é um livro de muitas mãos, gente que está lá na linha de frente das pesquisas acadêmicas sobre o Novo Testamento. E isso, de certa forma, traz confiança pra gente, porque a gente sabe que vai estar consumindo um conteúdo de altíssima qualidade. Bom, pessoal, deu para pegar qual que é a proposta principal desse livro aqui? Basicamente, a ideia é trazer um panorama bem atualizado dos debates acadêmicos sobre o Novo Testamento, com contribuições de especialistas que realmente entendem do assunto, que realmente sabem do que estão falando. Agora, eu quero dar uma palavrinha bem rápida com vocês sobre qual que é o público-alvo desse livro. Em relação ao público-alvo, não tem muito segredo. Como a proposta do livro é funcionar como um guia para os debates acadêmicos mais recentes sobre o Novo Testamento, ele é um livro indicado para quem já tem alguma base sobre o Novo Testamento. Não necessariamente você precisa ser um teólogo, um estudante de teologia, um pastor ou um líder de ensino para ler esse livro. Não, não é essa a ideia. Mas você precisa ter, no mínimo, interesse, né, em entender o que a galera da academia teológica está falando sobre o Novo Testamento hoje em dia. E além disso, você precisa ter aquilo que eu já comentei, uma base legal sobre o Novo Testamento. Mas Daniel, que base é essa? Qual seria essa base legal? Então, eu entendo como base aqui você já ter lido pelo menos uma introdução ao Novo Testamento ou uma teologia do Novo Testamento, alguma coisa nesse sentido, sabe? Se você nunca leu nenhum material desse tipo, talvez ainda não seja a hora de você partir para esse livro. Seria melhor você focar primeiro nessas leituras de base. Ah, Daniel, mas eu já tenho essa base. Aí eu posso ir para esse livro, então? Aí eu acho que sim, pessoal. Tendo essa base, você com certeza vai conseguir reter muito mais coisa desse livro. Claro que vai ter algumas coisas que talvez você não consiga absorver tanto, porque talvez você não domine tanto esse assunto. Ó, só para vocês terem uma ideia, esse livro tem 23 capítulos ao todo. Então são 23 assuntos diferentes sobre o Novo Testamento. Ninguém vai ter domínio completo sobre todos esses assuntos. Só que desses 23 assuntos, eu tenho certeza que ali no meio vai ter alguns que você domina mais, outros que você domina menos. Eu, por exemplo, ainda estou nos meus primeiros passos no estudo do grego. Então, o capítulo que fala sobre a língua grega, eu não aproveitei tanto. Só que o mais legal é que esses 23 capítulos são, de certa forma, meio que independentes. Cada ensaio foi escrito por um autor diferente, com uma temática diferente. Então, presta atenção, esse é um tipo de livro que você não precisa ler de capa a capa de uma vez só. Claro que você pode ler ele também de capa a capa num determinado período de tempo, mas ele funciona muito bem como um livro de consulta também, para você ir direto nos capítulos que mais te interessam ou nos capítulos que sejam mais relevantes para o que você está estudando no momento. Vocês entendem qual que é o meu ponto aqui? Por exemplo, se você está estudando sobre os evangelhos, você pode ir direto para os capítulos que tratam desse assunto. Agora, se seu foco é Paulo, aí você pode ir direto para os capítulos sobre teologia paulina. Eu fiz isso. Quando esse livro foi lançado lá no final de 2019, eu comprei e fui lendo as partes que batiam com o que eu estava estudando no momento. E foi uma mão na roda para mim, por ser um material bem atualizado, né? Eu usei bastante ele para alguns artigos que eu escrevi. Inclusive, eu também usei esse livro para alguns vídeos que eu já gravei aqui para o canal. Bom, e antes de falar da estrutura desse livro, eu preciso deixar um alerta aqui. Será que seria um alerta? Não sei, talvez uma observação. Pessoal, como esse livro traz um panorama sobre as tendências recentes nos estudos do Novo Testamento, obviamente que você vai ler coisa ali que você não vai concordar muito. Não é porque é uma tendência que você tem que concordar com essa tendência, entendeu? Por exemplo, no capítulo 3 desse livro, o Dennis Edwards comenta algumas tendências recentes na exegese e na hermenêutica do Novo Testamento. Aí ele vai explicar um pouco das chamadas hermenêuticas negras, feministas, pós-coloniais. Eu discordo quase que 100% dessas hermenêuticas, mas como essas hermenêuticas são uma
uma tendência no estudo acadêmico do Novo Testamento, esse capítulo ele vai falar sobre elas. Só que esse mesmo capítulo também vai falar de uma tendência hermenêutica muito legal nos estudos acadêmicos atuais, que é a chamada hermenêutica teológica, que eu gosto demais dessa tendência. Eu acho que é uma tendência muito necessária para a gente hoje. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre essa hermenêutica teológica. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então aqui eu repito mais uma vez, conhecer uma tendência acadêmica não significa necessariamente aceitar ou concordar com ela, mas sim estar ciente do que está sendo debatido no meio acadêmico. Isso ajuda a ampliar sua visão sobre determinado assunto, além, é claro, de te preparar, né, até mesmo para criticar com mais fundamento determinada tendência acadêmica. Inclusive é isso que eu quero fazer esse ano aqui no canal, se Deus quiser. Eu quero gravar alguns vídeos aqui mostrando as falhas dessas hermenêuticas feministas, negras e por aí vai. Eu percebo que, de fato, essas hermenêuticas têm se tornado uma tendência nas faculdades teológicas, não só fora do Brasil, mas também aqui no Brasil. Então eu acho que esse é um assunto muito relevante para a gente tratar aqui no canal. Eu acho que deu para pegar meu ponto aqui, né, pessoal? Você vai ler coisa nesse livro que vai te deixar fascinado, que vai explodir sua cabeça com muitos insights maravilhosos sobre o Novo Testamento, mas você também vai ler coisa que você não vai concordar, e você não precisa concordar. A ideia do livro não é te fazer concordar com ele, mas sim te apresentar um panorama do que está acontecendo nos estudos acadêmicos sobre o Novo Testamento. Agora, falando um pouco da estrutura desse livro, como eu já comentei com vocês, são 23 capítulos no total, né? E aí esses 23 capítulos estão divididos em 4 partes principais, e aí cada parte dessa vai ter um eixo temático central. Então, por exemplo, na primeira parte tem 2 capítulos. Um deles fala sobre as pesquisas mais recentes a respeito da relação entre o cristianismo primitivo e o Império Romano. Já o outro capítulo dessa seção é um capítulo bem interessante sobre o papel das mulheres nesse mundo antigo. Ou seja, esse capítulo vai falar um pouco sobre a posição das mulheres no mundo judaico, no mundo greco-romano e no início do cristianismo. E já a segunda parte desse livro foca totalmente nas tendências acadêmicas recentes sobre a interpretação do Novo Testamento. E aí dentro dessa parte tem 4 capítulos. Um deles fala sobre hermenêutica e exegese, outro capítulo trata do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, sensacional esse capítulo, diga-se de passagem. E aí tem um capítulo também dedicado ao gênero literário dos evangelhos, e aí por fim um último capítulo fala sobre o estudo da língua grega. Bom, já na terceira parte o foco está nas atualizações das tendências acadêmicas sobre Jesus, sobre Paulo e sobre a teologia do Novo Testamento como um todo. Então aqui nessa parte eles entram em questões como cristologia do Novo Testamento, teologia paulina, escatologia do Novo Testamento, ética do Novo Testamento, enfim, nessa terceira parte são 6 capítulos ao todo. E para fechar, a quarta parte, a última parte, né, analisa as tendências recentes na interpretação dos próprios livros do Novo Testamento. Então tem um capítulo para cada evangelho, para Atos, Hebreus, Tiago, Apocalipse e por aí vai. Nessa última parte são 11 capítulos ao todo. Basicamente, pessoal, essa é a estrutura geral desse livro. Agora você já sabe qual que é a proposta desse livro, qual é o público-alvo dele e qual é também a sua estrutura geral. Mas calma que ainda não acabou. Eu deixei a melhor parte para o final. Como esse livro tem 23 capítulos, não dá para falar sobre todos eles aqui, até porque, como eu já falei, esses capítulos são meio que independentes. Então o que eu fiz? Eu selecionei os capítulos que eu mais curti desse livro, e os capítulos que eu mais curti desse livro foram os capítulos sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, o capítulo sobre ética do Novo Testamento, o capítulo sobre Atos e o capítulo sobre teologia paulina. E agora chegou a parte boa, né? Como não dá para falar sobre todos esses capítulos nesse vídeo, eu vou fazer mais um vídeo para comentar um desses capítulos aqui com vocês. Então, repetindo, são 4 temas: teologia paulina, ética do Novo Testamento, Atos e uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. O tema que for mais pedido aqui nos comentários, vai rolar vídeo sobre ele aqui no canal. Então deixa aqui nos comentários qual tema você prefere. E claro, já deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder esse próximo vídeo que vocês mesmos vão escolher qual que vai ser o assunto, qual que vai ser a temática. Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.